Às vezes, um ator mergulha tão fundo em um personagem que, quando tenta voltar, já não sabe mais quem realmente é. E nenhum caso em Hollywood mostra isso tão claramente quanto o de Jim Carrey. Hoje, você vai conhecer a história real e perturbadora de como o ator mais carismático da comédia quase perdeu a própria identidade. E tudo aconteceu durante as filmagens de um único filme, Man on the Moon, o papel que quase engoliu Jim Carrey inteiro. Mas antes de entender como isso aconteceu, é importante lembrar quem era Jim Carrey naquela época. O comediante de energia explosiva, o rosto de filmes que moldaram toda uma geração. O Máscara, Debbie e Lloyd, o Show de Truman, o Grinch. Um artista tão dedicado que parecia não atuar, ele simplesmente se transformava. E essa palavra, transformação, é a chave de tudo o que você vai ouvir agora. Em 1999, Jim Carrey foi convidado para interpretar um dos comediantes mais excêntricos e enigmáticos da história, Andy Kaufman. Um artista que desafiava o público, a lógica e até a própria noção de realidade. E Jim não queria interpretar Kaufman. Ele queria ser Kaufman. Foi aí que começou o mergulho. Jim adotou o Method Acting, uma técnica radical onde o ator não sai do personagem sob nenhuma circunstância. Ele falava como Andy, agia como Andy, comia como Andy, tratava a equipe como Andy, inclusive com o humor explosivo e imprevisível que o comediante tinha na vida real. E quando precisava interpretar Tony Clifton, o alter ego agressivo e caótico de Kaufman, Jim incorporava Tony também. Brigava com produtores, interrompia gravações, causava caos real nos bastidores. E ninguém conseguia separar onde terminava a atuação e começava a vida. Por meses, Jim Carrey desapareceu. Quem estava no set era Andy Kaufman, ou Tony Clifton, ou uma mistura insana dos dois. Jim Carrey não existia. Anos depois, em entrevistas, Jim descreveu esse período com uma frase que arrepia. Jim Carrey não existia naquele momento. Ele não estava exagerando. A imersão foi tão profunda que ele começou a sentir algo parecido com um episódio psicótico. Momentos de vazio, perda da noção de si mesmo, confusão entre realidade e personagem, dificuldade de lembrar quem ele era antes do filme. Essa crise é mostrada no documentário Jim and Andy, The Great Beyond, lançado em 2017, com gravações nunca vistas dos bastidores. Nele, a equipe fala abertamente. Jim parecia literalmente possuído. Ele respondia por Andy, ria como Andy, ficava ferido como Andy, e às vezes reagia como Tony Clifton, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Era como se os personagens fossem mais fortes do que ele. Quando as filmagens terminaram, Jim não voltou imediatamente. Ele descreveu a sensação como se não houvesse mais ninguém para voltar. A experiência mexeu tão profundamente com sua mente que abriu uma porta que ele nunca tinha tocado. A pergunta, quem sou eu? Depois desse papel, Jim começou a repensar tudo. A fama, o ego, a identidade, as máscaras sociais que usamos para existir. Ele percebeu que sua própria persona Jim Carrey era, na verdade, outro personagem, construído por anos de expectativas, aplausos, dinheiro e imagem pública. Ele disse, se você mergulha fundo o suficiente em um personagem, acaba percebendo que o seu próprio eu é igualmente frágil. Essa conclusão não foi romântica, foi dolorosa. Depressão e a retirada de Hollywood. Nos anos seguintes, Jim Carrey enfrentou períodos sérios de depressão. Ele descreveu a depressão como o corpo dizendo, eu não quero mais ser esse personagem. E com o tempo, ele se afastou de Hollywood. Não porque não soubesse atuar, mas porque atuar demais quase o destruiu. Hoje, ele vive uma vida mais simples, mais silenciosa, mais espiritual. Pinta quadros. Fala pouco. E só aceita papéis quando acredita que eles não vão engolir a sua alma. Se você gostou dessa história e quer mais curiosidades profundas, sombrias e psicológicas sobre o mundo das celebridades, deixa seu like e se inscreve. Tem muita coisa que o público nunca viu, e aqui nós te contamos tudo.